Então vamos lá, segunda série, retomar o conceito do pré-modernismo. Vamos nos lembrar que o pré-modernismo não é uma escola literária, e sim um movimento literário. O Brasil está em transformação porque deixa de sair de um sistema de monarquia e inicia um sistema de república. Então, o período em ano que nós nos encontramos aqui é a transição do fim do século XIX e início do século XX. Então, os primórdios de 1900, certo? Então, tem vários avanços, tanto na ciência, na tecnologia, benefícios para os grandes centros do Brasil, os quais não tinham energia elétrica ou não tinham instalações de atividades as quais iam proporcionar um crescimento intelecto-cultural nacional, porque muitos iam para fora do país para estudar, então já havia um início de faculdades ali, escolas politécnicas, estava tendo mais modernidade, bibliotecas, espaços para evento cultural, tá? Coisa que o Brasil ainda não tinha tanto naquela época, estava por desenvolver, certo? E aí são 3 escritores que nós vamos conversar, que é o Lima Barreto, o Euclides da Cunha e o Augusto dos Anjos. Há mais autores? Sim, há. Até eu havia comentado com vocês o Graça Aranha e o Monteiro Lobato, mas eles ficarão para um outro momento. Nós vamos citá-los também na questão da primeira semana da arte moderna. Então, a gente se aprofunda um pouquinho mais em conhecer esses autores lá, certo? Retomando, então, aqui. Por não ser uma escola literária, eu tenho isso na prova porque cada autor escrevia de um jeito. Quando eu estou escrevendo, seguindo as regras de uma escola literária, eu vou seguir o mesmo perfil, tanto na questão das palavras, a métrica e o tema. O único tema que esses autores tinham em comum era a questão da parte regional do Brasil, sair um pouquinho do grande centro e falar de outras regiões, tirar esse foco lá do Rio de Janeiro, tá? E para outras regiões que ainda não estavam tão exploradas na literatura, no cotidiano das pessoas, como o sertão do Brasil, a periferia, certo? Mas fora isso, cada um tinha um jeito diferente de escrever. Então esse pré-modernismo indica assim que é o início do que está por vir de mudança, tá certo? Lima Barreto, vamos lembrar do Lima Barreto. Ele nasceu de uma família mais simples, sempre enfrentou dificuldades, era negro e ele vinha de uma família com a organização estrutural bem frágil. O pai ficou sozinho com os filhos porque a mãe dele faleceu quando ele era bem novo e o pai fazia uso de bebida alcoólica, né? O pai era alcoólatra. Então, isso já deixava uma responsabilidade muito grande para o Lima Barreto cuidar dos seus irmãos e a dificuldade que ele enfrentou naquela época no Rio de Janeiro, por ser negro e morar em periferia, ele vai retratar isso nas suas obras também, tá? O Lima Barreto teve essa influência paterna, vendo o pai fazendo consumo de bebida alcoólica, ele também teve uma predisposição para fazer o consumo e uso de bebidas alcoólicas. Então, isso depois lá para frente vai acarretar em alguns problemas dele. Lembrem que eu falei que ele foi internado 2 vezes em manicômio, que ele escreveu depois aquele livro Cemitério dos Vivos, que ele conta o relato como que é a vida num hospício, certo? E quais eram as características que o Lima Barreto colocava então nas suas produções? Primeiro, ele trouxe uma autobiografia, mas na voz de uma personagem, tá? Quando foi aquela primeira obra que vocês têm lá no livro de vocês, a passagem que foi feito o exercício, falando do Isaías Caminha, que era aquele funcionário público que trabalhava todo dia e tinha um amor também pela pátria, cuidava do seu trabalho e foi se decepcionando com as pessoas, com a imprensa que deveria trazer a verdade e não trazia. Tudo isso é mais uma voz do Lima Barreto, a dificuldade também pela personagem ser negra, para se inserir na sociedade. Então, essa foi a primeira obra do Lima Barreto. Ele falava das questões sociais, ele trazia muito a questão. Lembre que eu falei para vocês que o Rio de Janeiro naquela época viviam muitas casas de pensões, os cortiços também. E essas construções, esses casarões antigos foram
demolidos para vir novos prédios. E essas pessoas tinham que se retirar da região central e foram mandadas para os subúrbios. E aí começa a questão da periferia e da favela. E ele retrata muito nisso, que essa modernidade que está vindo toda também traz um prejuízo. Então, o Lima Barreto fala isso nas obras dele. A condição de quem nasce pobre e negro no Brasil. E depois, ele fala muito sobre o ufanismo, que é a questão de o ufanismo é uma idolatria pela pátria, um amor imenso pela pátria. Lembrem-se que eu fui com a bandeira do Brasil, né? A personagem que estava lá, o Policarpo Quaresma, ele nasce brasileiro, não se tem uma identidade dele saber que ele é carioca, paulista, que ele é gaúcho, ele é brasileiro. Ele ama o Brasil ao extremo, ele tem uma dedicação ao Brasil, ele vai ao exército para a parte militar para ele defender o Brasil, ele mostra amor em sua fala, em suas atitudes, e ele fica revoltado com o estrangeirismo. Lembrem-se daquela parte que nem o adubo que vem de fora, o fertilizante ele queria, ele falava que a nossa terra é tão boa, para que pegar fertilizante de fora, o que a Europa tem de melhor, o que a América do Norte tem de melhor. E ele vai, no decorrer da narrativa aqui do Lima Barreto, trazer toda essa parte de amor à pátria. Só que aos poucos ele vai começar a se decepcionar, quando ele vai lutar pela República, lá na Guerra dos Sertões, que a gente vai ver depois que Euclides da Cunha fez o relato nas 3 obras. E ele vai ver que não é bem assim como é colocado. Ele vai ver a corrupção que existe, ele se decepciona o que as pessoas estão fazendo com o país. Depois ele vai no momento de fuga, né, o bucolismo, vai lá para o interior viver, pensar na sua vida, mas ele não consegue, ele volta, então, para tentar mudar o Brasil, ele vê que não tem como e ele morre de extremo desgosto, tá certo? Então, essa primeira parte aqui é do Lima Barreto. Essas são as características dele. E uma bem importante, o Lima Barreto, ele não defendia uma escrita rebuscada, difícil, palavras inatingíveis. Ele defendia uma escrita coloquial, que todas as pessoas pudessem ter acesso a essa informação, né? Até como uma sugestão que a língua oficial fosse o tupi-guarani, não vindo o português de Portugal. Então, do Lima Barreto é isso. Agora, no outro vídeo, eu vou falar do Euclides da Cunha, beleza?